Olá, fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos a mais uma Rádio Entre Linhas. Hoje é terça-feira, 14 de julho, e o Radar traz 4 sinais que juntos contam uma história sobre quem está tentando controlar as regras do jogo antes que o jogo mude. Vamos lá, começando direto com aquela que talvez seja mais instigante de todas elas. O Uber quer leis que protejam os motoristas humanos. Eu vou começar por essa história porque ela é quase poética. A Uber, que a mesma empresa que passou a última década destruindo os argumentos das cooperativas de táxi, aquela conversa de proteção de emprego, segurança pública, transição gradual, está usando esses mesmos argumentos, só que agora a seu favor e contra a Waymo e a Tesla, empresas que estão colocando táxis autônomos sem motoristas no mercado. O que está acontecendo é que os lobistas, entre aspas, da Uber, estão pressionando legisladores americanos para criar o que eles chamam de redes híbridas. Na prática, seria obrigar qualquer plataforma de transporte autônomo a manter motoristas humanos em pelo menos 85% das viagens, por no mínimo 3 anos. Uma lei que é claramente para inviabilizar quem aposta em frotas 100% robóticas. A Uber apresenta isso como uma medida de responsabilidade social. Mas o negócio mais lucrativo da empresa ainda são as corridas com motoristas humanos. Assim, fica claro que um modelo híbrido, na verdade, serve essencialmente para proteger exatamente essa receita e posicionar a Uber como a única camada de intermediação entre passageiros, motoristas e robôs. Mais uma vez. É a proteção clássica do grandão que sente o chão se mover. Quando a tecnologia favorece, a narrativa é progresso. Quando a tecnologia ameaça, a narrativa vira regulação, ou seja, cada hora que o vento sopra para uma direção, a empresa vai junto naquilo que mais a favorece. Não importa se é para proteger emprego humano, não importa se é para criar uma nova categoria ou para se proteger contra a automatização, a robotização daquele serviço. Fato é que está todo mundo olhando sempre para o seu próprio umbigo. O Google não morreu. Essa talvez seja uma frase forte para poder dizer sobre o segundo sinal de hoje. O Google que não morreu. Todo mundo está falando que o Google vai morrer, que agora a busca começa em outro lugar, ChatGPT e tal, mas aqui eu quero contar uma outra história. Tem um dado que contraria essas teses populares que apareceram o tempo todo dizendo que o Google realmente estava indo ali para o fim da linha. Todo mundo decretou que os chatbots de IA iam matar o mecanismo de busca. Só que os dados de junho estão contando uma história diferente. Segundo o Bank of America, as visitas no Google subiram 4% nesse ano, batendo 2,8 bilhões de buscas. Isso no mesmo período em que o tráfego do Claude da Anthropic saltou 736% e o da Meta cresceu 98%. Ou seja, chatbots explodiram, mas o Google não encolheu. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não uma às custas da outra. O dado mais interessante ainda é interno. Gemini, que é a IA do Google, quadruplicou o tráfego na web do último ano. E esses ganhos vieram à custa do ChatGPT, que, assim como as pesquisas com os agentes, não faz a busca de forma tradicional. O Google conseguiu com isso algo que parecia improvável: absorver a IA dentro do próprio produto, em vez de ser substituído por ela. Só que isso não significa que o Google está livre dos riscos, óbvio que não, porque a gente já viu um êxodo de pesquisadores, profissionais muito importantes do Google indo para outras plataformas. Mas antes de falar disso, claro que existe uma outra camada. O tráfego do Google continua subindo, porque ao invés de pesquisar por palavra-chave, as pessoas estão pesquisando lá naquele modo AI, que é onde o Gemini traz respostas e fez esse crescimento todo de audiência, como eu já disse. Só que o dado mais importante é o dado do clique. O clique está cada vez menor dentro do Google, mesmo com a audiência da plataforma subindo. Porque quando a resposta vem no modo AI, você não precisa mais clicar para obter aquilo que você busca. Então, um efeito e uma causa. Uma causa e uma consequência. A audiência sobe, mas a efetividade do clique cai. E obviamente que isso vai trazer desdobramentos que vão precisar ser tratados mais lá na frente. Mas voltando aqui à história do Google. Ele está vivendo um êxodo de profissionais
de alto nível, por exemplo, do DeepMind, do Google DeepMind, estão saindo da companhia. Só que quando a gente olha para tudo isso, a gente vai ver que o Google consegue, mesmo assim, superar esses desafios e se tornar topo da pirâmide no que diz respeito a IA pelo volume de dados, pelo volume de acesso que ele tem. Na base, existem bilhões de pessoas fazendo busca todos os dias. E isso continua sendo um ativo muito poderoso, um alicerce, afinal de contas, a IA do Google vai sendo alimentada, retroalimentada, mais dados, mais informações, e faz dela talvez aquela que mais evolui. Afinal de contas, é onde mais as pessoas estão, é onde mais as buscas acontecem e é onde mais se gera dados. Então esse é um ponto importante nessa questão, mas vale lembrar dessa história. A audiência sobe, clique cai, executivos de ponta deixam o Google por algum motivo, mas de qualquer forma, o ativo mais valioso, dado, continua sendo gerado lá. Terceiro ponto do nosso radar de hoje, Apple versus a Micron. Quem de fato é culpado por encarecer o preço do iPhone? O terceiro sinal de hoje, ele fala de algo que afeta diretamente o nosso bolso. A escassez de chips de memória transformou a relação entre Apple e Micron numa briga pública, uma vez que a Apple já sentiu os efeitos da escassez de memória e, como resultado, fez o preço dos Macs e dos iPads subirem cerca de $500. E nessa briga, cada lado culpa o outro. Tim Cook, CEO da Apple, ou seja, aliás, CEO até setembro, né? Tem um novo CEO chegando na Apple, chamou a alta do preço das memórias de uma enchente que só acontece a cada 100 anos. E jogou a responsabilidade nos fornecedores, ou seja, quis dizer que é um fato extraordinário, que isso talvez não aconteça de novo num curto espaço de tempo. Mas a Micron devolveu esse ataque, dizendo que a negociação agressiva de grandes compradores impediu a empresa de investir em expansão quando o mercado estava fraco. E agora todo mundo paga o preço da escassez. Então o que a Micron está querendo dizer? Quando tinha abundância de memória, todo mundo me espremia, né, quando era fornecedor desse ativo. Mas agora, e aí eu não tinha dinheiro para aumentar a fábrica, aumentar a produção, expandir. Agora que virou um recurso, um ativo escasso, eu subo o preço, porque justamente eu não pude criar novas fábricas e novas linhas de produção, porque vocês me espremeram antes. Então, de novo, aquela coisa de causa e efeito. Mas o fato é que nenhum dos lados está contando a história inteira. O que aconteceu foi que a demanda por IA explodiu, os fabricantes de memória redirecionaram suas linhas para os chips de alto desempenho usados nos data centers, onde a margem é incomparavelmente maior. E o que sobrou para a Apple e seus concorrentes foi uma oferta muito menor, a preços que subiram até 98% no único trimestre. Entendeu? A migração foi para fazer chips de memória para data center. E aí, com a produção indo para toda essa direção, faltou chip de memória para pequenos dispositivos, como iPhones, Macs, smartphones, enfim, iPad. E aí o que acontece? Se faltou, o preço subiu 98% de aumento num único trimestre. Nas entrelinhas, essa disputa apresenta outras coisas. Ela tem um desdobramento geopolítico, que é muito revelador. A Apple, diante dessa alta de preço, teria pedido autorização para o governo americano para usar chips de uma fabricante chinesa, que pratica preços mais baixos. Ou seja, a Apple quer usar recursos do inimigo, entre aspas. A gente já sabe qual é a resposta, né, dos Estados Unidos, qual a percepção dos Estados Unidos sobre o uso de tecnologias de ponta chinesa nos aplicativos, hardwares, nas empresas americanas. Essa disputa está todo dia aí nos jornais, você já entendeu. Fato é que, se Washington autorizar isso, o sinal é de que a realidade dos custos pode flexibilizar até mesmo os embargos mais rígidos do governo americano. Se negar o acesso a esses chips, o consumidor americano terá que continuar pagando a diferença. Americano só não, né? Aliás, todos nós. Em qualquer cenário, a lição se repete. Quem não controla sua cadeia de suprimentos acaba refém de quem tem o controle dela. Ou seja, a Apple está insistindo tanto, assim como fez com os chips e os processadores, de começar a ter sua própria linha de processadores, ou talvez de controlar um pouco mais essa infraestrutura, essa camada de infraestrutura, para ser menos refém dessas empresas que fornecem quase que exclusivamente esses ativos importantes como chips de memória.
quarto e último ponto de hoje, talvez seja o mais disruptivo de todos, é a história dos data centers no espaço. Será que isso realmente pode acontecer? Ou será que isso é uma miragem? Para fechar então o nosso dia, uma história que mistura uma briguinha pessoal com uma pergunta que vale trilhões de dólares. Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk trocaram farpas no X, no antigo Twitter, neste final de semana. E dessa vez o tema foi data centers no espaço. Altman foi direto ao dizer para o próprio Elon Musk que ele está convencendo investidores do mercado a investir em data centers espaciais no curto prazo. A frase não foi mais que uma simples provocação, foi uma crítica direta à tese que sustenta a avaliação de 2 trilhões de dólares da SpaceX. Ou seja, ele está querendo dizer que Elon Musk está convencendo os investidores a botar dinheiro nessa história de data centers no espaço, como se fosse algo de curto prazo, mas que vai ser algo, se um dia acontecer, de longo prazo. Só que o Sam Altman não está sozinho nessa história. Quando a gente conversa com especialistas, sejam empreendedores de computação espacial, seja a equipe do Google que trabalha, né, com infraestrutura orbital, os engenheiros simplesmente fazem as contas e a resposta é parecida. Data center no espaço não terá um impacto relevante, até que existam foguetes muito, mas muito mais baratos e consigam capacidade de levar esses foguetes lá para cima num preço muito menor, além da capacidade produtiva aqui embaixo, de criar esses data centers de alta potência. Senão não vai dar certo essa história. Não é uma conversa para acontecer, isso é uma conversa para acontecer lá na década de 2030, talvez na segunda metade, e não no ano de 2027, já no ano que vem. Então, agora, né, para a gente ser franco nessa história, apostar contra Elon Musk é um exercício que já saiu caro para muita gente. Não dá para duvidar da capacidade dele de executar coisas. Foguetes que dão ré, Starlink, internet direto via satélite a preços quase que iguais ou iguais àqueles da internet que a gente acessa em qualquer lugar. Tudo isso ele já provou várias vezes que consegue fazer, superar o que as pessoas imaginam, com uma ambição que tende de fato a materializar esses projetos considerados malucos. Só que agora a escala de tempo que ele está dizendo ela é diferente, ele está tentando justificar que de fato no ano que vem ele já consiga fazer isso. É exatamente aí que mora o risco para o investidor. O problema não é o que Musk, não é que ele esteja mentindo, inventando, enganando, é que ele pode estar dizendo a verdade sobre algo que vai acontecer lá em 2035, enquanto a avaliação da SpaceX já precifica como se fosse 2027. E a distância entre visão e miragem no mercado se mede em anos entre a promessa e a entrega. Ou seja, Elon Musk já provou que consegue fazer, mas a distância temporal entre o que ele consegue fazer e o que de fato acontece normalmente é um espaço relevante. Então, colocar o chip na cabeça de alguém, fazer um foguete dar ré, fazer um carro autônomo rodar sozinho, produzir o Cybertruck, todas foram coisas e promessas que se materializaram, mas com um deslocamento temporal importante. A dúvida agora é se com os satélites, né, com os data centers no espaço, a história vai se repetir. Esses foram os pontos principais da Rádio Entre Linhas de hoje. Para você ter acesso ao radar completo, por escrito, com mais profundidade e acessar outras coisas que estão lá na nossa newsletter, acessa o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aliás, ontem saiu um estudo sobre o mercado de robôs humanoides. Tá lá de graça para você acompanhar, é só entrar e fazer o download. E mais tarde, hoje também, tem um framework muito legal que explica um pouco melhor como é que funciona toda essa cadeia de IA, da fabricação da IA. Como o gargalo dessa história das memórias vai mudando de lugar. Antes era GPU, agora é memória. Ou seja, tá tudo lá. É só entrar, se inscrever ou entrar no nosso canal do WhatsApp que você fica por dentro de tudo o que acontece todos os dias aqui no Entre Linhas. Seja por voz, seja por texto, seja através de frameworks e métodos, sempre um lugar para você se informar. Abraço!